Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículos de número 13 até o de número 16 e o versículo de número 22 vem para contextualizar com a nossa mensagem de hoje. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus a Noé: O fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Aleluia. Queridos, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós estamos diante de um texto, acredito, conhecido por muitos que aqui se estão. Acredito até que aqueles que não têm conhecimento bíblico acredita no que aconteceu e acredita na história deste grande homem de Deus chamado Noé. E eu quero falar nesta noite acerca da construção da arca. Aleluias. Foi isso que Deus colocou em meu coração. E eu quero transmitir nesta noite, conforme o Espírito Santo for nos instruindo, a construção de uma arca. Quando nós vamos estudar a história e vamos ler os mínimos detalhes, nós vamos entendendo muitas coisas e grandes significados nós vamos aprendendo também. E na construção da arca, nós vamos ver Deus ordenando a Noé para construir esta arca. Mas para que construir esta arca? Para isto nós vamos voltar à história. No início, no Gênesis, Deus criou um casal e colocou este casal naquele jardim belo para governar aquele jardim. Mas as atrações que o mundo oferecia e que Satanás, na personificação de uma serpente, engana Eva. Eva traz aquele fruto para Adão, os dois pecam, e aí vem o pecado sobre toda a geração. E chegou o pecado a nós nos dias de hoje. Aleluia. Então, quando Deus cria um homem, Deus cria um homem perfeito, sem pecado, sem nenhuma mancha. Aí nós vamos entendendo que o pecado se alastra sobre a terra, o pecado espalha sobre a terra. Vem ali o primeiro homicídio, Caim mata o seu irmão Abel. Deus dá outro filho, Adão e Eva, com o nome de Sete.
para substituir Abel. E aí nós vamos entendendo a história, nós vamos vendo que o pecado cheira mal à nação, e aí Deus se ira com o povo daquela época pelo pecado e decide destruir toda aquela geração. Mas Deus não tomou essa decisão assim num piscar de olho, não. Deus deu oportunidade àquela geração, para que aquela geração viesse arrepender-se. Mas diante da história nós vamos vendo que a geração estava totalmente presa à iniquidade, não abandonava aquela iniquidade, aquele pecado. Eles queriam mais e mais, e cheirava mal as narinas de Deus, até o momento que Deus chama Noé e dá um projeto para Noé fazer, que é a arca de Noé, conhecida na Bíblia Sagrada. Aí nós vamos vendo no versículo de número 13, e disse Deus a Noé: o fim da carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. E aí Deus diz no versículo 14: faz para ti uma arca de madeira de gofer. Interessante, quando Deus diz para Noé: farás para ti uma arca de gofer, Deus já tem decretado o fim de toda a criatura daquela época. Esta embarcação só era para Noé e sua família. Sabe por quê? Porque Noé era o único que temia a Deus, e a sua família ali aconchegava-se no mesmo projeto e se enquadrava no mesmo projeto. Aleluias. Na construção da arca, a primeira coisa, a arca era um projeto de Deus. Aleluia. Quando nós vamos observar na construção desta arca, nós vamos ver que não era um projeto de Noé, não era um projeto de homem nenhum, era um projeto de Deus. A construção da arca era um projeto de Deus. É por isso que Deus chama Noé para construir esta arca. Aleluia. E ela não foi construída em um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, foram 120 anos para que este projeto viesse estar na construção da arca. A arca, ela deveria ser feita de uma madeira especial. Aleluia. A arca não poderia ser construída com qualquer madeira. Nós vamos conhecer diversos tipos de madeira, mas Deus especifica uma madeira. Deus diz: olha, a madeira, Noé, ela será de gofer. Aleluia. E aí, quando nós vamos entender, estudar o que é o gofer, nós vamos ver um tipo de pinheiro ou uma madeira cipreste mais conhecida. Aleluia. Ela é uma madeira especial. Aleluia. Ela é uma madeira que tem uma longevidade incrível. Aleluia. Eu fui pesquisar, aí nós vamos entendendo o porquê desta madeira, porque ela tem uma grande durabilidade. Aproximadamente a madeira do gofer ou cipreste, ela pode viver aproximadamente 1000 anos de existência. Aleluia. Sem sofrer dano nenhum. Então é uma madeira especial para a construção da arca. Então, para ser construído uma arca, para resistir à chuva, para resistir os temporais, para resistir tudo, ela tem que ser uma madeira especial. E aí Noé vai construindo a arca, vai escolhendo a madeira, vai trabalhando a madeira na construção da arca de Noé. Aleluias.
Terceira coisa, a arca deveria ser betumada por dentro e por fora. Aleluia. Noé está num projeto de Deus, construindo, colocando madeira, cada uma no seu lugar, as madeiras principais, as madeiras laterais, e quando ele chega no momento que está ali já projetada toda a madeira, ele vai fazer o que Deus diz, para betumar ali a arca. E quando ele diz para betumar, ele diz: olha, você vai betumar, Noé, mas começa de dentro, aleluia, começa a betumando por dentro, aleluia. O que é o betume? O betume é uma espécie de piche. Quando nós entendemos o que é betume, nós vamos ver que ele tem uma responsabilidade de não deixar infiltrar a água para dentro. E aí, quando nós vamos entendendo o projeto de Deus, Deus está preparando a arca para resistir à água de infiltrar dentro dela. Mas quando Deus diz para ele que é preciso betumar por dentro, nós vamos entender uma simbologia para os nossos dias atuais, aleluia. Ele diz que é preciso betumar por dentro primeiro. Por que por dentro? Irmãos, muitas das vezes nós estamos apenas sendo betumados por fora, só a aparência, só a casca, aleluia, e aí não tem durabilidade, não tem resistência contra a água da vida, contra as investidas do inimigo. É preciso betumar por dentro primeiro. A resistência, ela precisa estar dentro para que ela venha se expandir para fora. É preciso betumar nossa vida espiritual. Você é a arca de Noé hoje, nós somos a arca de Deus hoje, e aí precisamos ser betumados para que não venha infiltrar a água, aleluia, a água que vem trazer prejuízo, a água que vem trazer mágoa, a água que vem trazer depressão. Você precisa se betumar, aleluia. E qual é o antídoto? E qual é o que vai proteger a tua arca? É a palavra de Deus. Ela é o betume espiritual que Deus deu para não infiltrar nada que venha trazer dano. Então, irmãos, precisamos a cada dia betumar nossa vida, aleluia. Não se esqueça, viva primeiro a palavra para depois você ensinar os outros. A palavra tem que ser betumada primeiro por dentro, para que depois você venha betumar por fora. De nada adianta você ser bem vestido, você ter muito conhecimento da Bíblia e não ser betumado por dentro. É preciso se betumar para que você está protegido e a tua arca está infiltrável. Vai, Xerez. Vai, Narrachou, a arca deveria ser betumado por dentro e por fora. Quarta coisa, a arca, ela não poderia ter lêmen, aleluia. Essa arca projetada por Deus, ela não poderia ter lêmen. Deus projetou uma arca nas medidas corretas, da forma correta, para que o homem não viesse bater no peito e dizer: eu consegui dirigir a minha família até o local exato que Deus queria. Não, Deus não deixou um leme para Noé conduzir a arca. Sabe por quê? Porque Deus era o próprio guiador da arca. Era Deus que iria levar aquela arca até o monte Ararat, aonde ela repousou depois que as águas minguaram, aleluia. Então Deus estava no controle, Deus estava na direção daquela arca. Muitas das vezes não entendemos o que acontece muitas das vezes em nossa vida, na jornada que a nossa arca vai trilhando, aleluia, e vamos entender
você tem gemido, eu não sei se você tem lamentado, mas eu tenho certeza, está no projeto de Deus. É Ele que guia a tua arca, é Ele que guia a tua arca até o momento e o local exato dela ser ali, aleluias, parada. Louvado seja o nome do Senhor. Então a arca não tinha lema, aleluia. A arca era guiada por Deus e foi guiada por Deus. Quinta coisa, a arca ela só tinha uma porta e uma janela. Tudo isso estava no projeto de Deus. Cada medida estava no projeto de Deus. E aí nós vamos ver que Deus diz para Noé colocar uma porta, uma janela, aleluia. Tudo conforme Deus ia dando a Noé ia sendo o arquiteto humano que Deus escolheu para fazer aquela grande embarcação. E aí Noé faz conforme Deus vai instruindo, aleluias, e Deus vai fazendo conforme nós vamos vendo, Deus vai inspirando a Noé, e Noé faz tudo conforme, aleluias, Deus está ordenando. É por isso que no versículo 22 diz assim: assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim Noé o fez. Então cada coisa do seu detalhe, aleluia. Essa porta teria que existir, aleluia, e a oportunidade para aquela geração existiu até o momento do julgamento divino de Deus, 120 anos. E aí chega um momento que a porta ainda está escancarada, aberta, mas ninguém entra, ninguém aparece, ninguém dá ousadia à mensagem de Noé, porque a mensagem de Noé, olha, vai vir um dilúvio sobre a terra. Nunca tinha caído uma gota de água do céu, até o momento que Noé pregava. Nem uma gota de chuva caía do céu, porque a terra era regada com orvalho, era regada, aleluia, com sereno, aleluia. A terra, ela própria já gerava para dar frutos, para dar sementes, não precisava de chuva. E aí Noé começa a pregar o dilúvio, o povo não acredita, até o momento que Deus diz: olha, você separe um casal de cada animal e coloca dentro da arca, aleluia, um casal de cada animal, e a sua família. Olha só as almas que Noé ganhou, 120 anos pregando, nenhuma alma se arrependeu. Nenhuma alma, 120 anos, ele continuou pregando, dizendo: veio o dilúvio, as pessoas não deram crédito, aleluia. Sexta coisa, a porta da arca, ela só poderia ser fechada por fora. Deus era o único que poderia fechar a porta da arca. Deus não deu a Noé detalhes para fazer uma porta e ele mesmo fechar aquela porta. Eu acho muito interessante, quando nós vamos estudando, nós vamos vendo esse fato, nós vamos vendo que essa porta só poderia ser fechada por fora. E quem é que iria fechar? Deus iria fechar a porta. Aí nós vamos estudando a Bíblia e nós vamos entendendo o que a Bíblia vai ensinando, que a porta que Deus fecha, ninguém abre, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, se cumprindo a palavra de Deus. Então quem fechou a porta da arca para a família de Noé, a porta foi Deus. Então Deus deu oportunidade àquela geração perversa, mas eles não deram crédito à pregação de Noé, até o momento que Noé entra naquela arca e sua família, e aí Deus cerra
e ali o povo não tem oportunidade mais, porque a porta havia se fechado da arca de Noé. Naquela época, a embarcação de Noé é a única forma de sobrevivência de vida na terra. Quando Deus fecha aquela porta, cumpre-se a palavra de Deus, que Deus disse a Noé: Noé, o fim da carne é vindo de toda a carne que está perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Aleluia. Aí chega e a chuva vem, a chuva desce, inunda toda a terra, e a embarcação de Noé começa a flutuar. Sabe por que o projeto de Deus não era para a arca afundar? O projeto de Deus não era para a arca ficar enterrada. O projeto de Deus era para a arca flutuar sobre as águas. Sabe o que é que eu aprendo? Quem está no projeto de Deus não afunda. Quem está no projeto de Deus não vive submergido sobre as águas espirituais. Quem está no projeto de Deus anda sobre as águas. Talvez você ainda não entendeu. Se você estiver no projeto de Deus, andando no projeto de Deus, pode ter certeza, a tua vitória é certa. Aleluia. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. O mundo pode dizer: você não vai conseguir. As pessoas podem se levantar: você é um fracasso, você é um derrotado. Mas eu quero te dizer, na autoridade do Espírito Santo, vai dar certo. Entra no projeto, entra na arca e você flutua, você anda sobre as águas. Enquanto muitos estão afundando, muitos estão jogando já ali, aleluias, para se atracar o mundo. Está na hora de flutuar. A igreja, ela foi feita para flutuar, para andar sobre as águas. É por isso que Deus disse para a igreja: as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Não quer dizer que o inferno não vai se levantar, vai se levantar, mas a Bíblia nos garante que não vai prevalecer contra a tua vida, contra a minha vida, contra os teus projetos. Só entra no projeto de Deus. A porta só poderia ser fechada por fora, e Deus fechou aquela porta. Sétima e última coisa: a arca hoje simboliza a igreja. A arca de Noé hoje simboliza a igreja. Nos dias de Noé, a porta da arca se fechou só para a família. Só a família de Noé foi salva. Aleluias. Porque a porta havia se fechado. Porque a igreja simboliza a arca de Noé hoje. Porque a porta da graça ainda está aberta. A igreja ainda está com a porta aberta de salvação escancarada para todos aqueles que queiram entrar. Então a igreja hoje, ela é a embarcação que vai levar todo o povo escolhido, lavado, remido no sangue de Cristo, para uma cidade celestial, aonde não haverá choro, nem dor, nem pranto, só haverá alegria e adoração, e não haverá sol mais, porque Jesus será o próprio sol da justiça. Então a igreja hoje é a embarcação que vai levar-nos a Deus. Você quer ir para o céu? Você quer conhecer Deus? Permaneça dentro da embarcação de Deus, a igreja. É por isso que Deus dá uma palavra a Pedro, dizendo: olha, Pedro, tudo que
que a igreja hoje é aquela que tem a porta aberta para ir morar no céu. Você quer ir morar no céu? A porta ainda está aberta. Jesus ainda está de braços abertos para te conduzir, aleluia, a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entra no projeto, entra na arca, não saia, não abandona. A arca, ela não para, a marcha dela não para. A marcha da igreja, ela não para. Se você não acompanhar a igreja, você fica para trás. É por isso que você precisa estar dentro dela, englobado nela, entronizado nela, vivendo dentro dela, aleluia. Você precisa estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, aleluia, para que você venha chegar aonde Deus quer que chegue. O ponto culminante de Noé era ali o Monte Ararat, o lugar escolhido de Deus para pousar a arca. O ponto culminante da igreja hoje, aleluias, é no céu. É no céu aonde será a próxima parada. Eu te pergunto nesta noite, você está preparado para chegar no ponto final? Você está se preparando para chegar no ponto final? Porque no decorrer da jornada, aleluias, vai ter muitos impedimentos, empecilhos e muitos que não suportam aí andar dentro da embarcação, pula fora. Não faça isso, não seja suicida, porque a morte eterna é certa para quem está fora do projeto e da arca de Deus. Mas quem está dentro do projeto e dentro da arca tem a certeza absoluta qual será o ponto final. Aleluia. O ponto da descida, o ponto de nós descermos. Aleluia. Interessante que a Bíblia vai nos mostrando, e Deus me trouxe isso agora, um exemplo bíblico acerca do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele chega a ver ali o seu término, o ponto final dele, e ele deixa registrado na Bíblia, e ele fala assim: olha, combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. O apóstolo Paulo desceu do seu ponto final. Aleluia. Talvez você está na mesma jornada, ou talvez você tenha visto isso. Não desça, não pule, continue na embarcação, e Deus vai te dar vitória. O Espírito Santo de Deus continue a falar, eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Oh, aleluia!